Então vamos dar continuidade no nosso projeto. Então vou copiar esse código aqui e a gente vai jogar lá no botão salvar para a gente ver se está funcionando certinho aqui esse método de gravação. Aqui, pessoal, o que ele vai verificar? Antes de me jogar lá, eu vou explicar um pouquinho. Ele vai verificar se existe esse diretório lá na raiz do C, ou seja, ele vai ver se tem lá no C2 ponto a pastinha conexão banco e uma subpasta configuração. Se não tiver, ele vai verificar que se não existir, ele vai criar esse diretório lá no banco de dados. Então, assim que a gente clicar ali em botão salvar, ele vai fazer essa verificação. Se não tiver, ele vai criar. Após criado lá esse diretório, aí ele vai criar um arquivo .ini, é uma extensão que a gente deixou. A gente poderia deixar .txt também, não tem problema, mas a gente deixou aqui como extensão .ini, conexão .ini, e a partir daqui ele vai fazer a gravação linha a linha neste determinado arquivo que ele vai criar lá na raiz do C. E aqui ele vai fechar essa gravação e se ocorrer tudo certinho, ele vai me retornar um true, ou seja, um verdadeiro. Se acontecer qualquer coisa no meio do caminho, se o usuário não tiver permissão para criar esse arquivo na raiz do C, ele vai cair nessa exceção e vai dar essa mensagem ali no momento de salvar. Então a gente vai copiar esse método e vamos jogar aqui no botão, ou melhor, no botão salvar. Depois a gente faz algumas alterações aqui. Então vamos executar e vamos ver como é que vamos ver se ele vai salvar certinho. Então eu vou dar uma verificada lá no disco local C. Ele tinha criado essa pasta aqui porque a gente fez o teste lá no primeiro exemplo que a gente executou, para mostrar como que é o projeto. Então a gente vai excluir isso daqui e vamos testar o código que a gente executou. Então eu vou clicar em salvar. Você pode ver que ele já criou uma pasta aqui. A gente vai abrir ela. E aqui, pessoal, eu vou abrir com o Notepad++, mas vocês podem abrir com bloco de notas também. Vocês podem perceber que ele já gravou a nossa configuração inicial. Então, primeira linha localhost, porta de conexão, usuário, e aqui embaixo seria a senha. Como está em branco, ele vai ficar dessa forma. Então já está funcionando a gravação da nossa configuração. Agora a gente vai criar mais alguns códigos ali para fazer a parte da conexão com o nosso banco de dados. Só que antes da gente inserir esse código, a gente vai importar o nosso drive de conexão para se conectar lá no nosso servidor MySQL. Então eu vou vir aqui em bibliotecas, adicionar jar à pasta. Eu vou localizar o meu jar. Na realidade eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou seguir por esse caminho aqui mesmo, mas eu poderia copiar o meu jar que está em um determinado local. Eu joguei no disco local C, poderia copiar diretamente lá para minha área de trabalho, mas eu vou fazer dessa forma aqui para economizar um pouquinho de tempo. Então eu deixei meu jar aqui no disco local C. Então esse é o cara. Eu vou deixar do jeito que está aqui e vou abrir ele. Então já tenho meu jar importado aqui para o meu projeto. Se eu vim aqui, eu consigo localizar ele. Então eu já consigo trabalhar com a minha classe de conexão. Então, pessoal, vamos lá para o nosso código. Então o que eu preciso fazer primeiro aqui? Então eu vou pegar desde o início, eu vou precisar de algumas variáveis. Então vou copiar ela já pronta e vou jogar lá no início da minha classe. Então tenho o minha URL aqui do drive de conexão, tem uma variável conexão que eu vou gerar um import. Vocês selecionem essa opção aqui, java.sql, e agora a gente vai copiar
o nosso código lá, que vai fazer a conexão com o banco de dados. Então eu vou trabalhar com dois tipos de conexão. A gente vai fazer uma conexão com o servidor MySQL e uma conexão propriamente dita lá com o nosso banco de dados que a gente vai criar. Então primeiramente eu vou copiar esse método aqui que faz a conexão com o servidor. Eu vou jogar ele aqui. Vamos gerar a importação aqui que é necessário. Vamos dar corrigir importações, beleza. Aqui está tudo certinho. Ele vai me retornar também verdadeiro ou falso. Se correu tudo certinho, vai me retornar um verdadeiro, se não um falso, caso dê algum erro ali na conexão. Então aqui, pessoal, o que eu estou fazendo aqui? Aqui eu vou passar como parâmetro aqui o meu servidor. Eu vou passar a porta de conexão, o usuário e a senha. Esses valores que a gente vai passar na parte aqui da conexão com o servidor vai ser o valor que vai estar aqui dentro desses campos, que posteriormente vai ser jogado, vai ser buscado lá do nosso arquivo que a gente salvou no disco local C. Então, a gente vai buscar lá, vai jogar aqui dentro e depois a gente vai fazer esse teste ali com a nossa classe de conexão. Então eu vou precisar dessa classe de conexão com o servidor para criar a minha base de dados, e depois eu vou precisar de mais uma classe de conexão para a gente criar as nossas tabelas. Então eu utilizo dois tipos de conexão para fazer isso. Então eu vou dar um Ctrl C aqui e vamos colar esse método aqui também. Se vocês quiserem simplificar também dá, pessoal. Então vocês podem melhorar esse código aqui e deixar apenas uma classe. Eu estou deixando dessa forma aqui para ficar de uma forma melhor de entender, mas não precisa ter duas classes assim propriamente dito. Vocês conseguem fazer uma adaptação e deixar uma só, de forma que vocês conseguem fazer a conexão com o servidor e mais a outra conexão ali com o banco de dados, sem estar repetindo aqui as linhas de código. Mas para facilitar o entendimento, eu estou criando aqui duas classes de conexão, ou seja, uma vai conectar com o servidor e outra com o banco de dados. Ou seja, a gente vai criar o nosso banco de dados aqui com o nome DB concessionária. Então esse é o banco de dados que a gente vai utilizar como exemplo. Então já tem uma classe aqui que vai conectar com o servidor e a outra com o banco. Então o que é o próximo passo que a gente vai ter que fazer? A gente tendo esses arquivos, agora falta a gente vai jogar o método aqui agora para fazer a leitura do arquivo que a gente gravou. Eu já tenho ele pronto. Onde que ele está? Então, esse é o cara. Então, vamos copiar ele. Vou dar um Ctrl C. A gente vai jogar aqui no início. Vamos gerar as importações necessárias. Ele corrigiu. Então o que ele vai fazer aqui, pessoal? Aqui é um método também que vai me retornar verdadeiro ou falso. Então ele sempre inicializa aqui como falso. Aqui eu tenho uma variável linha, onde ele vai ler cada linha lá do arquivo que a gente gravou. Então esse é o arquivo de configuração, ele vai buscar lá no local que a gente fez a gravação do arquivo. Então ele vai verificar primeiro se esse arquivo existe no local onde é para ele estar. Então se ele existir, ele vai fazer essa leitura aqui. Então ele vai pegar o valor da linha 0, vai setar ali, que vai ser o nosso host, vai pegar a linha 1, que vai setar a porta de conexão, depois a linha 2 o usuário e a linha 3 a senha. Quando passar, quando chegar nessa parte aqui, ele vai finalizar a leitura e vai parar o nosso laço aqui de repetição. Então, se existir o arquivo lá, ele vai fazer a leitura. Então, se ele conseguiu fazer a leitura tudo certinho, ele vai setar
lá no text field esses valores aqui conforme ele for fazendo a leitura. Então, se existir, ele vai passar por aqui. Se não existir, ele vai cair nessa outra, ou melhor, se existir, ele vai passar por aqui, depois vai fazer uma outra verificação também. Se existir, aí ele vai ler o arquivo que foi jogado, que foi setado lá no nosso text field. Então ele vai fazer essa leitura. Então ele está chamando aqui a conexão com o servidor. Então lembrando que ele está passando os parâmetros. Então servidor igual a host, porta igual a porta, usuário igual a usuário e senha igual a esse arquivo aqui. Então esses são os mesmos parâmetros que a gente passou aqui com a conexão servidor, ok? Então ele vai chamar isso daqui, lembrando que aqui eu estou verificando se ele vai me retornar um verdadeiro ou um false. Então se ele conseguiu conectar, leitura igual a true. Então, ou seja, ele conseguiu fazer leitura. Então é isso que a gente precisa aqui para fazer essa primeira parte ali da verificação da nossa conexão. Então vamos minimizar isso daqui e a gente vai jogar esse cara aqui na realidade. Vamos pegar um outro método e vamos colar mais abaixo. Na realidade, vamos fazer o seguinte: a gente vai jogar esse arquivo aqui de configuração lá no botão de teste. Então eu vou pegar um código que já está pronto. Então, a gente vai pegar esse código aqui do botão testar. Então vamos copiar ele e vou jogar aqui nesse botão aqui de teste. Vamos colar ele aqui. Então aqui ele faz, ele vai chamar a nossa classe de conexão, passando os parâmetros necessários lá para nossa classe. Então se ele conseguiu conectar, ele vai dar a mensagem de teste bem sucedido. Caso contrário, ele vai deixar desabilitado o botão salvar. Então, a gente vai copiar o nome dessa variável e já vamos renomear esse cara. Dei um OK. Então já tenho a configuração para a parte aqui do botão de teste. Então vamos executar ele. Vamos ver se ele vai conseguir. Olha, ele já fez leitura, jogou aqui. Vamos dizer que eu salvei isso aqui errado. Coloquei aqui, ó, FF. Cliquei em salvar. Pode ser que ele salvou lá. Então vamos executar novamente. Vocês vão ver que ele vai trazer. Opa, ele não trouxe aqui. Não trouxe, gente, porque a gente não puxou esse arquivo de ler configuração lá na inicialização da nossa classe. Por isso que ele não puxou o que a gente fez lá de errado. Então a gente vai executar de volta. Agora sim, ó, você pode ver que ele trouxe uma configuração errada conforme a gente passou. Mas vamos deixar ele certo. Localhost. Vamos testar a nossa conexão. Ó, ele deu o teste bem sucedido. Se eu colocasse uma senha aqui e mandar testar, ele vai dar falha. E ele teria que deixar desabilitado esse botão. Ou deixar habilitado. Vamos ver o que a gente passou aqui. Na realidade a gente tem que deixar ele por padrão desabilitado. Cometi um pequeno erro aqui. Então vamos lá. Cadê o enable? Aqui. Beleza, ele está desabilitado. Agora a gente vai executar e fazer o teste. Vamos testar. Deu falha, continua assim. Se tiver certinho, testei, habilitou, cliquei em salvar. Beleza. O próximo passo agora é a gente copiar o código ali que vai começar a criar a nossa base de dados. Mas eu vou pausar esse vídeo aqui e no próximo a gente dá continuidade no nosso projeto.